Pessoal, boa tarde, tudo bem por aí? Vamos começando mais uma edição do nossos Donos da Bola ao vivo aqui na TV Band Vale, junto com você também pelo nosso facebook.com/os Donos da Bola Vale, onde você, além de participar, também nos assiste ao vivo. E aqui comigo nos comentários, ele, o palmeirense, Antônio Carmo. Com VAR ou sem VAR? Com VAR, né? Com VAR, né? Porque acabaram com a tradição do futebol brasileiro, não tem mais apito amigo. Vai ter o VAR amigo. Mas mesmo assim ainda tentam, hein? Diz que era o Neto que estava operando o VAR lá. Será, Antônio? É pênalti nosso, professor, né? Brincadeiras à parte, né, gente? Aos corintianos que nos assistem, né? Não é toda vez que se ganha, né? E aos cruzeirenses, parabéns. E se você levar pelo lado técnico da questão, né? O Cruzeiro tem um time melhor do que o Corinthians, ganhou com absoluta facilidade, apesar de 1-0 apenas semana passada. E ontem, né, mereceu de novo a vitória, em que pese aí os erros de arbitragem que jamais vão desaparecer. Exato. Pode ter 18 VARs, pode ter... vai ter sempre erro de árbitro, isso não tem jeito. E é a graça do futebol, né? Se for tudo certinho também, como é que a gente vai comentar no outro dia, né? Tem como, né? Mas aí que você disse, parabéns aos cruzeirenses pelo título. E aquele corintiano, o futebol é feito de alegrias e tristezas passageiras. Amanhã já ninguém lembra mais, segue a vida. Exatamente. Aí segue aqui junto com a gente, não é? Vamos falar um pouquinho do São José Basquetebol. No reencontro com a sua torcida, o time recebeu o basquete cearense na noite passada. Foi a segunda rodada do NBB. E depois de deixar o adversário empatar em 80-80 no tempo normal, a equipe joseense foi eficiente na prorrogação e venceu por 92-86. Veja aí como foi o duelo na reportagem de Sandra Riva e Jefferson Henrique. Foi a noite do reencontro. Depois de 2 anos, a torcida revive o momento de ver o São José na NBB, o Campeonato Brasileiro de Basquete. E essa reestreia em casa foi mesmo com pressão. Primeira bola na cesta caiu das mãos do Pedro. Sadi também se saiu bem, marcando 3 pontos, 1, 2 vezes. Nessas horas, o barulho que saía da arquibancada até que deu uma forcinha para o São José. O time da casa saiu com uma pequena vantagem no primeiro quarto. Só que perdeu a liderança no segundo período. As bolas do basquete cearense foram mais certeiras e as do São José só ameaçaram. E o adversário se aproveitou dos erros para ficar até 8 pontos na frente. A torcida tentou pressionar os visitantes de novo e deu certo. Só que mesmo com jogadas rápidas como esta, a bola do São José não encontrava a cesta. O time ficou 3 pontos atrás no placar. Terceiro quarto foi o da recuperação. Sadi, o cestinha da partida até então pelo São José, ajudou a equipe a se aproximar do adversário, diminuir a vantagem e passar à frente por 5 pontos. Pastor também deu aquela forcinha para ampliar a vantagem e foram muito mais jogadas que favoreceram os joseenses. Terceiro quarto, São José ficou 12 pontos à frente. No quarto período, o basquete cearense veio para o tudo ou nada. Pressionou mais e marcou em cima. Conseguiu diminuir a vantagem e empatar a partida, faltando 4 minutos para o final. Mas o Pedro acertou essa dos 3 e o Márcio Dornelles completou com mais uma cesta de 2 pontos. Só que não foi o suficiente. O adversário empatou a partida, que foi para o quinto período. A vitória do São José veio mesmo com a ajuda do Pedro, Márcio Dornelles e Hélio. Final, São José 92, basquete cearense 86. O ataque fluiu bem, o time conseguiu jogar. Agora a nossa defesa foi muito ruim. Jogando dentro de casa, a gente tomou 86 pontos, é uma pontuação muito alta. Então a gente precisa fazer isso, precisa melhorar a defesa, que nosso ataque flui normalmente. Se a gente quiser alguma coisa a mais no campeonato, nós precisamos tomar pelo menos que 70 pontos. É muito bom, né? Estrear em casa com vitória, com o ginásio lotado, né? O torcedor apoiando o São José Basquete, então isso é muito bom, né? Nós temos que fazer esse fator casa ser o ponto forte na competição. Depois de perder do Pinheiros, o São José conseguiu a reabilitação com esta vitória, jogando em casa na reestreia pela NBB. Só que agora tem que manter o mesmo ritmo, porque tem muito mais desafio pela frente. O campeonato está bem equilibrado esse ano. Não tem um time que teoricamente é um pouco mais fraco. São todos times nivelados. Então a gente precisa entrar em todos os jogos como se fosse uma final, porque se a gente não entrar, a gente pode vir a perder. Então a gente não quer isso. Todos os times são fortes, todos os times têm qualidade, jogando em casa ou fora de casa. Então a NBB é muito forte, entendeu? Não dá para você, todos os jogos vão ser nesse nível aí.
E a gente espera que sempre o São José consiga vitórias, mesmo que assim, Antônio Carmo, na prorrogação, isso faz parte do basquete, Vai ganhar, fundamentalmente, Andrés, porque o adversário era o basquete cearense, que na minha visão vai brigar para não cair. Né? Acho que 2 clubes aí, Andrés, estão no nível um pouco mais abaixo, o basquete cearense e o Joinville. E o Joinville ontem perdeu por 1 ponto para o Flamengo no Rio de Janeiro, no finalzinho, comandou as ações e perdeu no finalzinho. Então, isso que o Paulo Jaú fala se confirma nesses resultados, né? Até porque quando o time que tem menos investimento, menos jogadores de nível, digamos assim, enfrenta um Flamengo, enfrenta um time grande como o Bauru, por exemplo, eles parecem que põem mais jogo ainda. Só que o basquete cearense pegou, o Flamengo tomou de 30 pontos, né? Então ontem, André, era um jogo fundamental, porque eu vejo assim, são 14 clubes, eu acho que nós temos 5 aí, Andrés, que vão brigar mais diretamente pelo título, 4 paulistas e o Flamengo. Quais são os paulistas? O Franca, campeão paulista, o paulistano, campeão do ano passado, Mogi e mais Bauru, certo? Aí você tem um bloco intermediário ali com várias equipes, com 6, 7 equipes, onde eu coloco São José hoje, com Corinthians, com o Pinheiros um pouquinho mais acima, com Botafogo, com Vasco, com Minas, com Brasília, e vejo esses 2 clubes que eu citei, basquete cearense e Joinville, olhando pelo investimento, pelos times montados, pelos técnicos e tal, que esses 2 times vão ficar um pouco... Então, São José não poderia de forma alguma ontem tropeçar diante do basquete cearense. Com dificuldades, mas foi um jogo diferente, com muitos pontos. E eu acho legal, quando foi o Hélio ou o Pedro que falou? Pedro falou aí, nossa defesa foi muito ruim. Acho que você tem que assumir mesmo, foi mal. Tomar 90 pontos... Não adianta mascarar também, e se o próprio jogador não reconhece, não sabe como é que conserta depois, E o Paulo Jaú já cansou de falar em várias entrevistas aqui para nós, desde o tempo da Liga Ouro, olha, não podemos tomar mais do que 70 pontos no jogo. Acho que foi isso que o Pedro falou. E é verdade, se você tomar mais de 70, você vai perder o jogo. A não ser que seja um jogo como foi, diferente, tal, pena para ganhar por 92-86. Então há que se arrumar o setor defensivo e não pode. Tenho certeza que hoje o Paulo Jaú vai mostrar o tape do jogo para ele e falar, pessoal, nós tomamos 86 pontos do basquete cearense. Quer dizer, se tomou 86 do basquete cearense, vai tomar 150 do Flamengo, né? Não pode, tem que melhorar, tem que acertar isso daí. Se o ataque funciona, a defesa tem que funcionar mais ainda, Ataque, né? A gente costuma dizer, ganha jogo, defesa ganha campeonato, mas um jogo assim, a defesa ganha o jogo realmente, e não foi bem ontem, mas a vitória era muito importante e ela veio. A gente tem os jogos aqui da segunda rodada, São José venceu ali 92-86 o basquete cearense, o Flamengo, como o Carmo disse, venceu por 1 pontinho o Joinville, 76-75, e hoje, 8h45 da noite, tem o jogo Mogi das Cruzes e Pinheiros, provavelmente um jogão aí também, né? Jogo bom lá em Mogi, o Mogi já estreou ganhando do Paulistano fora de casa, é um dos times, sem dúvida, Andrés, que vão brigar pelo título de novo, foi vice-campeão no passado. Band Esportes irá transmitir essa partida. Agora tem um problema, o Fabrício, que não sei se está lá, ainda jogou no São José, ele foi suspenso por doping, né? O Chamel já tinha sido punido, já voltou. Eu não sei se o Fabrício continua no Mogi, acho que continua lá. Então o Mogi tem que resolver essa questão. Agora é um time que vai brigar, sim, pelo título do campeonato. O Guerrinha está lá, o time está bom elenco, vai brigar aí pelo campeonato. E o São José agora descansa, pode dizer, treina a semana inteira, voltará a atuar como mandante semana que vem, né? Segunda-feira, Antônio Carmo. Como Minas, contra o Minas Tênis, que também é um time daqueles do mesmo nível do São José, atuando em casa, o time joseense precisa ganhar. O jogo será na segunda-feira, 8 horas da noite, no ginásio do Tênis Clube, novamente com entrada gratuita. Aqui no nosso Facebook, Lourdes Orbetelli, o Júlio Emerson Júlio, mandando um abraço aqui pra gente também e dizendo o seguinte: Antônio Carmo, Cruzeiro, meu querido Cruzeiro, tão combatido, jamais vencido, cruzeirenses nos assistindo. Existe um grande time na cidade, né? É o Cruzeirão, tá por cima. Ó, daqui a pouquinho a gente traz o empate do Burrão diante do Grêmio Novo Horizontino pela Copa Paulista, as informações do Taubaté Vôlei na Superliga Nacional e vem aí Copa Libertadores de Vôlei. A gente volta já com informações para você.